O episódio começa com Gaara encarando o Sasuke. O Uchiha já estava com seu Sharingan de 3 Tomoes operando a capacidade máxima. Ele encara Gaara com cautela e atenção até que de repente, Gaara salta em alta velocidade em direção a Sasuke para atacar. O Uchiha leva um susto, mas consegue desviar rapidamente. Porém, o golpe de Gaara destruiu boa parte da floresta, gerando uma onda de ar após o ataque. E com isso, Sasuke se esconde atrás de uma árvore enquanto pensa. Que poder e velocidade absurdos são esses? Se não tivesse usado as técnicas que o Kakashi me ensinou, eu estaria morto com certeza. Então esse é o poder de um Jinchuriki? Parece que não vou conseguir acabar com isso antes de vocês me alcançarem. Pessoal. O que foi, Sasuke Uchiha? Está com medo de mim, seu covarde? Gaara salta em direção a algumas árvores e destrói as mesmas com extrema facilidade com um só golpe. Fazendo assim, Sasuke recuar ainda mais por causa da onda de choque gerada. Ele se afasta mais um pouco e se esconde para formular uma estratégia, enquanto Gaara grita e libera uma tempestade de chakra, que cria fortes ventanias no local. E um pouco longe dali, Shikamaru estava escondido em um arbusto. Ele estava escondido junto de Temari, que começava a recuperar sua consciência. Ela olha e vê Shikamaru à sua frente, e de repente, ela dá um chute na cara dele retirando do arbusto, e depois o imobiliza por cima. Desgraçado, o que você pensa que tá fazendo? Quê? Do que você tá falando? Não se faça de desentendido. Porque você tava junto comigo no arbusto. Estava pensando em fazer algo pervertido, não é? Quê? Tá maluca? É claro que não. Então o que você tava fazendo lá, inferno? Eu tava te protegendo, sua maluca. Ah, corta essa. Acha que eu vou acreditar que você iria salvar uma inimiga de guerra? Mas é verdade. Hã? A essa altura, os civis já devem estar em segurança. Então, o plano de retaliação deve estar sendo colocado em prática. Então provavelmente tem ninjas da Anbu rodando por aí. Nossas defesas abusam do uso da floresta. Nós vamos neutralizar vocês de fora pra dentro. A Anbu Raiz faz coisas assim. E se eles te vissem, eles iriam te matar. Ou pior, te capturar para tirar informações. Ah, desde que essa confusão toda começou, eu estive pensando. Por que a aldeia da areia está nos atacando? Você não acha estranho que o Kazekage do nada desistiu de uma aliança de quase 30 anos para iniciar uma guerra? Sim, eu sei que eu falando pode parecer estranho, mas... Não, você tem razão. Hã? Eu e o Kankura estranhamos isso. Afinal, o Kazekage é o nosso pai. Ele nunca foi um poço de amor e atenção, mas ele nunca foi tão indiferente com a gente igual ele estava sendo alguns dias antes do exame Chunin. Ele parou de ir em casa e passou a nos tratar apenas como soldados, e mal falava com a gente. E em uma das reuniões que ele convocou, ele disse que iria se aliar a Orochimaru para destruir Konoha. Muitos contestaram, mas como ele era o Kazekage, ninguém poderia fazer nada. Entendi. Nesse caso, nós temos duas opções. Ou o Kazekage foi pego em um genjutsu, ou então, ele está morto. Isso é uma possibilidade. De toda forma, essa informação tem que chegar até o terceiro Kazekage e o Shinobi da Folha e da Areia. A aldeia do som é nosso verdadeiro inimigo. Por que você está fazendo isso? Eu poderia só falar que a guerra é um saco, mas a verdade é que eu odeio conflitos. Se eu pudesse, nem ninja eu seria. Mas eu tenho que cumprir com a minha responsabilidade de proteger as pessoas. Eu ainda matarei se precisar. Mas se tiver uma forma de proteger as pessoas, cumprir minha missão e evitar o conflito desnecessário, eu vou fazer. Entendi. Bem, não temos tempo. Você sabe algum jutsu para levar informações? Eu ainda não controlo bem esse jutsu, então as chances dele aparecer são baixas. Mas eu vou tentar. Hã? Você tem um papel aí? Saindo desse núcleo, voltamos para Gaara, que parou de emitir tanta energia. E assim, ele pergunta a Sasuke. O que foi? Meu poder assusta você? Ou está com medo da minha verdadeira aparência? Você não disse que iria me deter? Não queria ver o verdadeiro poder de um Jinchuriki? Então apareça, seu covarde! Ao virar o rosto para o lado procurando Sasuke enquanto diz isso, Sasuke em alta velocidade aparece à sua frente e o acerta com um potente furacão da folha no rosto. O que achou disso? Hã? E Gaara então se afastando agarra o pé de Sasuke, enquanto olha para ele sorrindo e diz: É só isso, Uchiha. É tudo que você consegue? Que patético. Gaara gira seu corpo no ar e lança Sasuke com extrema violência em uma árvore, e quando ele bate nela, seu corpo explode em fumaça. Esse era um clone criado por Sasuke, pois o verdadeiro lança shurikens em algumas direções, e então usando fios de nylon, ele amarra Gaara em uma árvore e usa o jutsu chama de dragão. Porém, com sua força extrema, Gaara arrebenta os fios de nylon dando risada, e faz seu braço crescer e acertar as costelas de Sasuke perfurando. Porém, ele se transforma em um tronco. Gaara olha aquilo e de repente ele percebe a aproximação de Sasuke pelo lado direito, onde o Uchiha o ataca com um Kumadai, um golpe que antes se mostrou efetivo contra a armadura de areia e o clone de areia de Gaara. Porém, dessa vez, Gaara se defende com seu braço de areia, que absorveu completamente o impacto do golpe. Sasuke, percebendo isso, salta para trás e se afasta, ao mesmo tempo que Gaara gira em 360 graus e diz o seu jutsu. Arte Ninja! Shurikens de areia!
E ao dizer ele completar o seu giro, Gaara move seu braço e lança inúmeros shurikens de areia em alta velocidade, que vão arrebentando tudo à sua frente. Sasuke, com sua percepção avançada, faz selos de mão e se substitui por um tronco, e assim se esconde em uma árvore afastada de Gaara. Ele se senta na árvore para poder pegar fôlego, enquanto Gaara o chama de covarde. E assim, ele vai gritando e insultando Sasuke. E assim o Uchiha se lembra da conversa que ele teve com Gaara no seu treinamento. E assim ele fica pensativo. Mas então, Gaara volta a dizer: Qual o problema, Sasuke Uchiha? Você está com tanto medo de mim? Todo seu ódio e senso de propósito se consumirem em um medo horroroso? Se for isso, essa é a existência que você vive agora, a de um covarde. Vamos, apareça em minha frente, me mostre que eu estou errado. No começo desse torneio idiota, você disse àquela sua amiguinha que queria ver o quão forte você era, o quão forte é a sua existência. Então venha, prove que sua existência não é a de um fraco covarde. Prove que sua existência é mais forte que a minha. Jamais saberá a menos que me enfrente. Jamais saberá! Venha me atacar! Ao dizer isso, Sasuke fica pensando nessas palavras e se lembra das palavras de Itachi, se lembrando assim do que ele disse a ele em Naruto. Observem todos esses cadáveres. Um bando de fracos. Assim como vocês dois. Querem ser fortes? Pois bem, Sasuke, mate alguém importante para você. E dessa forma, você conseguirá olhos como os meus. Fujam, irmãozinhos tolos. Se agarrem a essa vida miserável. Me desprezem, me odeiem. E quando tiverem os mesmos olhos, o mesmo ódio que o meu, venham me enfrentar. Mas até lá, não entrem no meu caminho. Nem se arrisquem a serem vistos por mim. Pois caso contrário, eu os matarei. Neste momento, Sasuke levanta e começa a pensar. Ele matou todo mundo, exceto a nós dois. Fomos os únicos que ficaram vivos no meio de tantos mortos. Por qual motivo? Não, eu sei o motivo. Ele teve que deixar ao menos 2 vivos para se eximir da culpa de ter exterminado um clã inteiro. Ao nos poupar, Itachi nos escolheu como vingadores do clã. Ele nos escolheu para matá-lo. Sasuke forma um Chidori que pode ser visto por Gaara, mesmo ele estando atrás de uma árvore. E assim, Sasuke sai de trás dessa árvore encarando Gaara, que diz a ele: Isso! Agora é a nossa diversão! Sasuke Uchiha! Um golpe. Em um golpe eu vou acabar com isso. É assim que deve ser! Venha para matar! E em paralelo a isso, Hiruzen conseguiu derrotar Tobirama e Hashirama, selando suas almas no Ceifeiro da Morte. E ele também estava tentando remover e selar a alma de Orochimaru, porém ele está muito fraco, pois o Sannin o empalou com a espada Kusanagi. Orochimaru começa a refletir e percebe que seu plano está falhando. Porém, o plano de juntar Naruto, Sasuke e Gaara está saindo muito bem. E o que ele precisa fazer é apenas sobreviver até que Hiruzen morra. E voltando para a floresta, Sasuke e Gaara saltam em direção um ao outro. E assim, Gaara faz com que o braço de areia tente destruir Sasuke. Porém, o Uchiha mira e não só atravessa o braço de areia de Gaara, como perfura e destrói boa parte da sua costela, onde Jinchuriki grita de dor e cai agonizando em uma árvore. Assim, Sasuke aterrissa em um galho enquanto olha para Gaara, pensando que havia derrotado o Jinchuriki. Porém... Impossível, mas como? Gaara se levanta rindo, e nisso, seu sangramento para de correr. Seus ossos, carne e pele arrancados pelo Chidori de Sasuke foram completamente curados, assim como seu braço humano que havia sido dilacerado. Tudo voltou ao normal, e sendo assim, ele começa a dizer: Eu entendo. Então é isso. Agora ficou bem claro pra mim o porquê eu esperei tanto tempo por isso. Essa dor. Que emoção será esmagar tal oponente? Alguém poderoso o suficiente para me ferir. Essa vitória me fará sentir que está realmente vivo. Sasuke sorri com uma feição tenebrosa. Era como se a psicopatia de Gaara estivesse estimulando seu lado obscuro. Ele sorri enquanto encara Gaara. Porém, o demônio da areia diz que ainda não acabou, que está longe de acabar. E sendo assim, não só o braço de areia cresce de novo, como a cauda de areia também cresce. Onde isso surpreende Sasuke, que vê com seu Sharingan que o chakra de Gaara duplicou após o surgimento daquela cauda.
Gaara então se joga para trás e segura o tronco com sua cauda e sua mão de areia, e se joga com um impulso enorme para a frente, que é tão rápido que ninjas comuns seriam dilacerados com um só golpe. Porém, com seu Sharingan e percepção aguçada, Sasuke pula para se esquivar, e Gaara destrói o galho que ele estava e passa direto. Sasuke se apoia em outro galho e começa a se movimentar. Ele estava usando a velocidade de Lee junto da cintilação corporal para poder se equiparar à velocidade de Gaara. Porém, o Jinchuriki o acompanha e começa a atacá-lo, mas ele se esquiva e ataca com o furacão da folha de Lee, onde o golpe é interceptado pela cauda de Gaara, que ainda com a mão humana faz um jutsu com uma só mão e diz: Estilo vento, tempestade de areia! Gaara solta o mesmo jutsu de sua irmã Temari, para poder acertar Sasuke com uma rajada de vento com partículas de areia. Porém, Sasuke usa seu pé que estava apoiado na cauda de Gaara para se movimentar e desviar para o lado, onde esse ataque destrói várias árvores à sua frente, e Sasuke deduz que se aquele tivesse encostado nele, ele estaria morto. Então ele começa a se afastar em alta velocidade, onde Gaara se segura em uma árvore com sua mão de areia, e se joga novamente na direção de Sasuke. E Uchiha, vendo isso, usa o seu jutsu. Não dá mais pra usar o Chidori. Droga. Estilo fogo. Jutsu bola de fogo. Sasuke lança uma enorme bola de fogo que acerta Gaara, mas ele atravessa o ataque de peito aberto e sorrindo, e quando Sasuke percebe, já era tarde demais. Ele é atingido por um golpe de Gaara que o arremessa longe, onde ele quebra vários galhos no caminho e bate de costas com a árvore, fazendo um belo estrago na árvore. Ele pensa consigo mesmo, se perguntando como ainda está vivo, e chega à conclusão que Gaara se segurou no golpe para não matar ele ainda. E isso se mostra como verdade após Gaara aterrissar em um galho. Ele olhava para Sasuke com um olhar e sorriso maligno, como se ele quisesse ver a dor e o sofrimento, e principalmente ver se o olhar firme e desafiador de Sasuke iria se tornar um olhar de desespero e medo, como uma presa após perceber que lutar era inútil, ou ver se mesmo com o mundo contra ele iria manter a pose e morrer como um predador. E então, Gaara diz para Sasuke: Vamos, Uchiha. Olhe para mim. Olhe o seu predador nos olhos. Olhe para mim, maldito! Sasuke levanta a cabeça com um olhar afiado, como se ainda pudesse ganhar. E ele se levanta ainda olhando no fundo dos olhos de Gaara, já com seu Sharingan desativado. Isso. É assim que deve ser. Mantenha-se firme, Uchiha. Matar pessoas como você é muito melhor do que matar os fracos que choram e gritam quando percebem que estão para morrer. Você é a presa perfeita. Obrigado pelo banho de sangue mais valioso da minha existência. Adeus, Sasuke Uchiha. Sasuke se mantém calado, e então Gaara avança até ele em alta velocidade para matá-lo. Porém, de repente, um soco envolto em chakra vermelho atinge o rosto de Gaara rapidamente e o manda longe. Sasuke então se ajoelha demonstrando exaustão, e a pessoa que veio ajudar ele era seu irmão Naruto. Ele acabou com você, hein? Cala sua boca, idiota. Por acaso eu pareço ferido? Esse poder. Esse é um poder devastador. O poder de um Jinchuriki. Vê se toma cuidado. Até aí eu também tenho esses poderes. Não seja idiota. Nem com meu Sharingan de 3 tomões eu mal consegui acompanhar os movimentos dele. E a minha velocidade e força foram completamente inúteis. Então o poder que você usava antes talvez não vá funcionar dessa vez. Que complicação, hein? Deixa eu pensar. Você ainda consegue lutar? Consigo, porém o Chidori, o jutsu de raios que usei no torneio, não vou poder usar esse poder por um tempo. Caso contrário, a marca da maldição vai vir à tona de novo. Saquei. Sendo assim vai ser difícil pra caramba, mas acho que vai dar pra ganhar. Então se prepara, porque aí vem ele. Gaara se aproxima e encara Naruto e Sasuke que estavam se preparando para enfrentar ele. O demônio da areia sorri e diz aos dois inimigos: Perfeito. Minhas duas presas vindo me enfrentar. Venham! Me enfrentem e me ajudem a provar o quão vivo eu estou. Minhas presas.